Bom dia! Começa agora a edição desta quinta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre tratamento de água e efluentes. Afinal, Santos será sede na próxima semana do Seminário Internacional de Tecnologias Avançadas para o Tratamento de Água e Efluentes. Para tratar de diversos assuntos, nós recebemos o engenheiro químico Carlos da Silva Paranhos Neto. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigado. Obrigado a todos pela essa audiência que teremos por vir, né? E vamos falar de um assunto muito importante, né? Quiçá a gente consiga atingir os anseios e as dúvidas de todos referente ao tema, que é um tema muito vasto, né? Eu estou há uns 45 anos... Só, né? Só, me Vou ter uma aula aqui na bancada. Então, é mais ou menos isso. Né? E a partir de Passar agora... essa experiência aí para vocês. Muito obrigada. E a partir de agora você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para o nosso convidado, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Carlos, eu começo o nosso bate-papo falando justamente do seminário. É um seminário que vai trazer grandes nomes aqui para Santos, abordar um assunto que, como você mesmo disse, é muito vasto. Dentro das tecnologias que hoje o Brasil dispõe, como nós estamos, se nós formos nos compararmos com o restante do mundo na questão de tratamento de água e de efluentes? Bom, basicamente, podemos dividir o tema em vários pontos de vista. Do ponto de vista tecnológico, o Brasil vem acompanhando a tecnologia e já existem no Brasil tecnologias de última geração implantadas e funcionando relativamente à parte de tratamento de água e tratamento de efluentes. Isso em grande escala ou em pequena escala? Não, em pequena escala, né? Porque estamos iniciando e relativamente é uma tecnologia nova, uma tecnologia que teve que ser medida, não necessariamente aqui no Brasil somente, mas no mundo, ao longo desses últimos 10 anos, né? Então, é uma situação de conhecimento, uma situação que pode ser aplicada com conhecimento nacional, através de equipamentos ou partes de equipamento que são importadas, de qualquer forma, né, mas já utilizados em grande escala aqui no Brasil. Quando a gente fala de tratamento de água e efluentes, quais são as principais ou quais são as etapas que devem ser percorridas e seguidas para que a gente tenha um tratamento adequado? Então, vamos lá. A primeira a posição seria um conhecimento do manancial que vai suprir a água necessária para o seu tratamento. Então, nós temos vários tipos de mananciais no Brasil, desde poços profundos até mananciais de serra, que requerem um tratamento mínimo para você atingir os objetivos e distribuir essa água para o consumo humano, tá? Então, são águas menos poluídas, tá? E também tem os mananciais mais poluídos, os rios, lagos e lagoas, que requerem um tipo de tratamento mais dedicado, que seria um tratamento já físico-químico, com aplicação de produtos químicos, para que haja um processo de depuração dessa água e, após uma filtração, você atinja os parâmetros de turbidez e cor necessários para a distribuição de água. Adicionados a isso, além dos controles de produtos químicos, que são os agentes floculantes e coagulantes, você vai fazer um acerto de alcalinidade do produto e depois uma cloração para manter um residual do cloro ao longo da distribuição. Cuidamos mal das nossas águas? Não, muito bem. As águas é que, por interveniência do meio ambiente, é que se autopoluem, né? E com relação a estações de tratamento de água e esgoto? A gente sempre ouve muito falar
da necessidade de que todos os municípios brasileiros possuam estações de tratamento de água e de esgoto. E isso ainda é um desafio num país que tem as dimensões continentais que o Brasil tem. Qual é a importância de um município quando nós falamos de estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto? Quando estamos falando de água e de esgoto, mais a parte do lixo, nós estamos criando o termo saneamento, tá? Então, a gestão do saneamento, ela passa por esses três correntes. A água, quanto mais bem distribuída em termos de qualidade de tratamento, tem um vetor muito importante. Menos dinheiro o Estado vai gastar com as doenças provenientes da água. A relação é mais ou menos de $1 investido para $40 recebido de retorno. Nossa. Então, é muita coisa, é muito dinheiro que está posto em jogo. Então, se as cidades, os 6.742 municípios brasileiros, não tiverem a dedicação, não tiverem o cuidado, não tiverem um respaldo legal depois da promulgação da lei em 2007 e realmente a reativação do governo do Estado em 2014 em colocar uma situação de total conforto para que esses municípios, essas cidades, tenham condições de buscar linhas de financiamento para poder aportar aos munícipes, né, na condição de tratamento de água. Seguiremos gastando muito com saúde. É verdade, é verdade. Só para você ter uma ideia, o Brasil vinha, em termos de investimento de água, falando em 2 bilhões de investimento desde 1980, para poder suprir a necessidade de saneamento nos próximos 80 anos. Hoje nós já estamos falando de 10 a 15 bilhões de reais de investimento anual para suprir as necessidades de chegar a uma plenitude em termos de distribuição de água e de esgoto que nós não temos, nos próximos 30 anos. Quer dizer, se a gente tem uma projeção de 2 para 80 e hoje de 10, 15 para 30, e que nós não temos hoje atualmente, a gente está cuidando muito mal, os governos, quando eu falo a gente, os governos estão cuidando muito mal da saúde dos seus moradores e da saúde financeira dos seus municípios. Porque se a gente tem essa comparação de 1 para 40, a gente percebe que o dinheiro que poderia ser economizado com o que hoje é gasto com saúde e doenças primárias, quando a gente fala de saneamento, poderia estar sendo investido, por exemplo, na educação. E a educação poderia estar sendo refletido na preservação melhor do meio ambiente. Uma cadeia cíclica. Uma cadeia se liga. Uma cadeia se liga à outra. Toda cidade que tem tratamento de água precisa ter também uma estação de tratamento de esgoto? Sim, porque, teoricamente, aquilo que você consome como água, você retorna, tá certo? Para os rios, para os lagos, para a disposição final, em termos de 75% como esgoto doméstico. Então não adianta ser uma cidade ter um município ter estação de tratamento de água 100% de abastecimento de água e não ter 100% e não ter tratamento de esgoto. Isso é o que acontece no Brasil. O Brasil hoje você tem uma inversão de valores no que diz respeito a isso. Você está atingindo níveis de 90% como um todo de abastecimento de água potável para a população, para toda a população, e você tem níveis de tratamento de esgotos que não chegam a 75%, a 55% de coletados e menos que 50% seria o mínimo de esgoto aceitável. Tratado. Aceitável. Se é que a gente pode dizer aceitável isso, não é, porque você tem um vetor de contaminação, entendeu? Que ele é um agente que está no meio ambiente, ele vai ser descarregado em algum lugar. Entendeu? Normalmente. Aqui, por exemplo, na nossa região, normalmente nas nossas águas que estão no mar, por exemplo. Exato. No mar, aqui na Baixada, ou em rios, ou em lagos, ou contaminando outros mananciais, que poderiam ser mananciais perenes,
no caso de receber água mais bem cuidada, né? E efluentes? Menos poluída. O que são efluentes? Todo mundo sabe o que é água. É mais fácil de você compreender porque é uma coisa que está mais no nosso dia a dia. Quando a gente fala efluentes, muita gente que está em casa pergunta, mas qual é a importância de se tratar o efluente? O efluente ele se divide de duas formas. No caso do esgoto doméstico, né, nós chamamos isso de esgoto doméstico, tá certo? Então, o que é? É tudo aquilo que você gera em uma residência, extrapolado para várias residências e várias populações, né? Cada habitante consome por dia o equivalente a 150 litros de água por dia. É muito? É razoável. É razoável. Você tem situações onde a legislação brasileira fala em 70, mas para cidades como Santos, como, enfim, Guarujá, você tem um índice maior. Rio de Janeiro já é um índice de 200 litros por habitante por dia. E você tem uma diferenciação disso. Uma parcela de 70% desse consumo humano, ele gera esgotos. Então, o que são esgotos? É o efluente da máquina de lavar, a lavagem dos pratos, as necessidades que são feitas nos banheiros internos das residências, a água do banho, entendeu? E assim consequentemente. Tudo isso passa por uma rede própria, tá? Que vai ser recolhido, coletado, né? E é isso que nós falamos. No Brasil, hoje, você tem 55% do esgoto coletado. E quanto dele tratado? E 45%, da ordem de 45% a 50% do esgoto tratado. O que não é tratado, infelizmente, é descartado de maneira incorreta. É destratado de maneira incorreta. De maneira incorreta, e é o que a gente vê, aquelas cenas horrorosas que a gente vê de populações, especialmente que vivem em áreas de risco, dividindo uma moradia subhumana com uma falta de condição digna de vida. É verdade. Sem qualquer condição de saneamento público. E o que são os efluentes industriais? Os efluentes industriais são os efluentes oriundos dos processos industriais. A industrialização usa, ou o produto para ser formado, ele usa várias subprodutos, né, que dão a formação àquele produto final. E essa formação, o agente água, ele é um dos principais agentes comuns para a fabricação de determinados itens, determinados equipamentos, determinados produtos. A água, o produto, quando acabado, ele tem resíduos. Resíduos sólidos e resíduos líquidos. Sim. Esses resíduos líquidos, né, são caracterizados como efluentes industriais. E precisam ser tratados corretamente? Devem ser tratados. Cada tipo de indústria, por sua categoria de trabalho, gera um tipo de efluente. E nem todo efluente da mesmo tipo de indústria tem semelhanças físicas iguais. Depende muito dos processos de fabricação, da idade em que a fábrica foi construída, dos equipamentos que puseram, dos processos de evaporação, cristalização, enfim, por que passam os produtos para serem produzidos, e então o efluente ele vai ter um tipo de contaminação. No efluente industrial, essa contaminação é medido por carga orgânica que é entreposto a isso. Isso, você me corrige se eu estiver errada no meu raciocínio. Isso, se depositado no meio ambiente sem tratamento, você pode ter a contaminação do solo, muitas vezes, e o prejuízo para a vida humana. Você tem a contaminação do ar, a contaminação do solo e a contaminação das águas, né? Então, você tem parâmetros que mensuram, tá, comparativamente ao esgoto sanitário, tá, o nível de degradação dos vários subprodutos. Então, é uma tabela periódica de elementos químicos, tá certo? Que ele tem uma comparação com o esgoto sanitário,
que normalmente tem uma carga orgânica da ordem de 200 a 300 miligramas por litro, aquele gerado pela população, e você tem uma carga química, demanda química de oxigênio, da ordem de 400 a 500 miligramas por litro para o esgoto sanitário. No processo industrial, essa carga é mais concentrada. Tá? Então, aquele que tem um esgoto eminentemente biológico, ele vai ter esses dois parâmetros superiores a essas concentrações que eu determinei por esgoto. Em 4, 5, 10, 15 vezes, dependendo do tipo de processo. Então, o menor volume de água na indústria, ele pode causar a mesma destruição que uma cidade de 1 milhão de habitantes. Exatamente. Você me entendeu? Então, o rigor com a indústria ele tem que ser um pouco mais sério, tá? Porque você tem uma carga concentrada muito maior. Muito maior. Nós temos aqui na nossa região um exemplo que foi Cubatão. Cubatão já foi considerada a cidade mais poluída do mundo e é um case de sucesso porque se transformou do Vale da Morte para o Vale da Vida. É verdade. Né? É verdade. A gente tem em Cubatão um exemplo das melhores tecnologias aplicadas para resgate e preservação do meio ambiente, levando em consideração que Cubatão é uma cidade, é um polo industrial? Sim. Nós vivemos em Cubatão algumas situações transitórias e com picos de poluição, primeiro causado por um excesso de produção de fertilizantes que eles emanavam para um ponto comum que era a Serra do Mar. Sim. Então você viu a Serra do Mar destruída, careca, Exatamente. sem nenhuma arborização. Ao ponto que a CETESB estudou tecnologias ao redor do mundo todo e fez um sistema específico de plantio para a recuperação da Serra do Mar, e você via, na década de 70, helicópteros realmente fazendo lançamento de sementes ao longo da serra e depois o acompanhamento do crescimento da vegetação. Paralelamente a isso, você cuidou da poluição atmosférica. Então havia em todas as indústrias, eminentemente não só de fertilizantes, mas todas as indústrias que estavam no polo de Cubatão, uma ação muito forte a respeito de equipamentos de controle de poluição atmosférica. Então foram verdadeiros filtros, precipitadores eletrostáticos, enfim, tecnologias de ponta em outros países que foram trazidos para cá, né, e foram colocadas. E uma parte de água, também você via muito pouco tratamento. Exatamente. Nas empresas que tinham em Cubatão, e hoje isso é uma realidade, né? Realmente uma maravilha. Ao ponto de uma carbocloro, hoje você tem um tratamento terciário com uma criação de peixes no final do tratamento. A melhor forma de saber se a água tem oxigênio é se há vida dentro dessa água. Se você coloca peixes lá e esses peixes sobrevivem. É isso aí. E você tem determinados tipos de peixes para serem colocados que são mais sensíveis à poluição. Então quer dizer, se essas espécies são colocadas ali, elas sobrevivem, significa que a água... É verdade. Ela está dentro dos parâmetros aceitáveis para a sua dispersão. Além de Cubatão, nós temos aqui o maior porto da América Latina, né? Perfeito. Foco, muitas vezes, de acidentes sérios. Nós já tivemos acidentes muito sérios. E quando a gente fala em Porto de Santos, a aplicação de tecnologia para o tratamento, muitas vezes, de acidentes que impactam diretamente na água, também é necessário. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Por exemplo, dentro dessa conjunto de empresas que nós estamos representando, a Enfio e a Aquamec, existe uma divisão dentro da Aquamec, né, que é uma divisão especializada em fazer coleta de derrames em alto mar. Ela tem, ao longo de várias bases da Petrobras, vários terminais da Petrobras, né, situações de mão de obra e materiais prontos para o ataque
já esses problemas que existem. Que não são incomuns, que não são incomuns. Aliás, derramamento de óleo é algo muito corriqueiro dentro do Porto de Santos, e a gente está falando de vida marinha. Estamos falando dentro dos portos do mundo e das produções de petróleo em plataformas principalmente, né, que são os focos de geração de mais derramamento e acidentes, né? A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós damos espaço para as notícias que são destaque na nossa região e depois voltamos com o debate sobre tratamento de água e efluentes. Não saia daí, até já. Estamos de volta e antes de abrir espaço para as notícias que são destaque aqui na nossa região, eu quero mandar um abraço, um bom dia muito carinhoso para o pessoal de toda a Praia Grande, que é uma audiência maciça aqui no nosso programa, tanto pela Santa Cecília TV quanto pela nossa fanpage, em especial para Ana Paula, que está nos acompanhando, me mandou um videozinho aqui mostrando que está ligada aqui na nossa discussão. Hoje nós falamos sobre tratamento de água e de efluentes. A gente vai dar uma pausa nesse tema para a gente mostrar agora as notícias, exibir agora as notícias que são destaques aqui na nossa região. Uma história de superação digna de livro. Há muitos anos, a Baixada Santista acompanha a trajetória do jovem Portinhos. O garoto, hoje com 19 anos, que enfrentou a leucemia na infância, vai estudar medicina para ajudar quem luta contra o câncer. Hoje eu estou aqui na casa de um cara muito especial, um futuro médico que lutou muito para conseguir entrar na faculdade de medicina. Quando eu falo que lutou muito, é porque lutou muito mesmo, a batalha dele não foi fácil. Bom, vou parar de enrolar e vou logo conversar com um homem que já está aqui esperando a gente. Beleza. E aí, Portinhos, tudo bem? Bem, e você? Pelo sorriso eu tô vendo que você tá felizão, né? Com certeza, eu tô muito feliz mesmo. Porque assim, agora eu vou começar a realizar um sonho meu, né? Portinhos nos recebe para um bate-papo, mas antes temos que lembrar da luta dele pela vida. Ele foi diagnosticado com leucemia aos 10 anos. Fez tratamento com remédios. 3 anos depois, a doença voltou. Dessa vez, era preciso um transplante de medula óssea. Sem doadores na família, amigos fizeram uma campanha nas redes sociais que viralizou. Foram vários dias no hospital, UTI, até que veio o transplante, de um doador de outro estado. Por isso é que passar em medicina é uma vitória. Quando você passou no vestibular, como é que foi a situação? Eu tava lá no quarto com a minha mãe, né? Acho que era umas 9h da manhã. Meu pai também tava junto. E eu entrei lá no site da São Judas pra ver como é que tava a lista de espera, né? Aí quando abri o site lá, eu vi que tava aprovado. Aí fiquei alguns segundos sem saber o que fazer, porque assim, eu tô realizando o meu sonho, né? Aí não sabia o que fazer na hora, porque eu tava tão feliz, tão emocionado. Aí depois de um tempo, caiu um pouco da minha ficha que eu tinha passado numa faculdade de medicina. Eu comecei a chorar com os meus pais, com a minha mãe. Foi uma felicidade muito grande. Ele já sabe em qual especialidade quer atuar. Por tudo que eu passei, segui a oncologia e hematologia. Para ele, o mais importante é tratar as pessoas sempre com amor. O tempo todo que eu passei no hospital, no Einstein, sempre teve uns médicos lá que cuidaram de mim, olhando primeiramente para mim, o que eu sentia, entendeu? Aí isso me confrontou bastante. Primeiro no médico tem que ter a harmonização do médico, para conseguir o paciente conseguir confiar em você mesmo. Aí depois muito importante também ter o conhecimento sobre o assunto. Mas para mim o mais importante é ter a humanidade em primeiro lugar. E vai ter a missão de salvar vidas, né, Portinho? Com certeza, esse é o principal objetivo. Garoto, valeu. Boa sorte para você. Felicidades nesse teu novo caminho, viu? Obrigado. Eu, o Fabiano e muita gente da imprensa local e até nacional acompanhou a luta do Portinhos e de toda a família em busca de um doador que fosse compatível. Ver este menino hoje, com 19 anos, saudável e fazendo a escolha de salvar outras vidas, é sim motivo de muita comemoração. Ele é merecedor de tudo isso que ele está vivendo. E neste mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós vamos mostrar agora uma professora de Muay Thai que é um exemplo de determinação. Ela criou um projeto pioneiro em Santos, com um espaço voltado exclusivamente para o público feminino.
Estilosa, cheia de tatuagens e de atitude. Uma mulher de personalidade que treina outras mulheres a serem fortes que nem ela. Para isso, criou um espaço exclusivo, onde só elas praticam a arte marcial tailandesa. Olha só, delícia, só a fila fica vazia. Andando na rua, assim, pesquisando algumas academias com umas amigas e minha irmã também, minha irmã mais velha, a gente viu uma placa assim, Muay Thai. Aí a gente entrou na academia para ver como que seria. Aí eu fui falar lá na recepção, ver como é que era, aí vim fazer uma aula para ver como é que é. Tudo bem, vamos fazer, a gente estava super afim, super querendo uma luta. E aí já fui pesquisar mais o que era uma luta tailandesa, né? Que bastante para defesa pessoal, que os povos usavam para colonizar suas terras. Então já começou a interessar bastante. O interesse pelo Muay Thai surgiu quando Andressa ainda era adolescente. Desde então, ela mergulhou em um universo que era praticamente dominado pelos homens. Quando a gente chegou, só tinha homens, para variar. Isso há 20 anos atrás. Então, assim, a gente chegou para fazer o primeiro treino, foi um dos dias mais marcantes da minha vida, que eu não esqueço essa cena nunca, de todos eles correndo em volta do espaço que tinha na academia sem camiseta, suado, e a gente chegou meio que um pouquinho atrasada, porque ficou meio, né, vamos, não vamos, vamos, não vamos, aquela insegurança básica, e eu era uma adolescente, né, e aí a gente chegou, era todos homens, mas... Assim, meu mestre já acolheu a gente, já falou, vem, vamos fazer um treino, tá? E a gente entrou. Andressa é a primeira mestra de Muay Thai do estado de São Paulo. Começou a dar aula há mais de 13 anos e já foram mais de 200 alunas. Todas têm a Andressa como uma grande referência e se espelham nela para enfrentar o dia a dia. Apesar dela ser bem mais nova do que eu, é mestra, né? Ela é uma mestra pra gente. Principalmente pra mim, é uma mestra, de verdade. Me ensina muita coisa. Apesar dela ser bem mais nova, ela me ensina bastante coisa. Ela pode ser uma inspiração para muitas pessoas, assim, de, como ela disse, de autoestima, autoconfiança. Acho muito legal, muito interessante. Em apenas uma aula, é possível queimar de 500 a 800 calorias, melhorar o condicionamento físico e deixar os músculos torneados. Para isso, elas chutam e batem com gosto, principalmente na hora de lutar com o Bob. Depois de um dia cansativo de trabalho, bater no Bob é muito bom. Deixa tudo aí. Todas as energias ruins, todas as coisas ruins, você deixa aí. É muito bom. Elas representam muitas de nós. São mulheres que, mesmo em meio a uma vida agitada, ainda conseguem arranjar tempo para cuidar do corpo e da alma. Que sabem da importância e da força que cada uma tem, que merecem ser valorizadas todos os dias. É sempre uma luta, é sempre muito difícil, não é fácil ser mulher. Quem acha que não sabe o que está falando. Então, eu acho que eu vivo nesse meio de tentar ser mulher, de mostrar o que é ser uma mulher há muito tempo, até antes do Muay Thai. O Muay Thai só me fez querer mostrar cada vez mais, mas ser mulher é todo dia uma conquista. Então, todo dia é um pedacinho de conquista, é um pedacinho de descida no degrau. Aí você sobe mais um pouquinho, conquista mais um pouquinho, é uma estacionada. Então, assim, infelizmente é isso, é você conquistar todo dia um pouquinho e nunca desistir, porque ser mulher não é tão simples, né? O mundo, ele não é feminino, o mundo, ele é regido por homens, o país é regido por homens, então a cidade é regida por homens. Então é complicado você ter seu espaço, é complicado as pessoas te reconhecerem. É uma luta diária que você não pode desistir. E não pode e nem deve mesmo. Como eu costumo dizer aqui, não é ser mais que o homem. A nossa luta e a nossa busca deve ser pela igualdade. E nós estamos
aos poucos, passo a passo, avançando nisso. E a gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, nós voltamos com o debate do nosso tema principal, tratamento de água e efluentes. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos o engenheiro químico Carlos da Silva Paranhos Neto e falamos sobre tratamento de água e efluentes. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, fazer sua pergunta para o nosso convidado, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Carlos, é verdade que onde há golfinho não há poluição? É mais ou menos verdade. Você tem um local menos poluído, com um grau de oxigenação muito grande no efluente, e esse fenômeno se dá naturalmente, né? Nós falávamos nos bastidores aqui que você está desenvolvendo um trabalho de despoluição do Canal Pinheiros. Um estudo que estamos fazendo. É possível despoluir? É. O que precisa para aquela região? Determinação. Só. Nós temos tecnologia, nós temos vontade de fazer, capacidade para fazer e chegar a resultados onde você pode facilmente lançar as águas para a represa de Guarapiranga sem comprometer a qualidade de água, que depois vem para Billings e é distribuída para a população. Exatamente, o que seria maravilhoso. Maravilhoso. Hoje a gente tem um comprometimento de poluição, se a gente pudesse falar de percentual, de quantos por cento lá no canal? De percentual de quantos por cento de água tratada? Isso. De água boa. Hoje o controle ele existe. A CETESB faz um controle muito rígido e eu diria para você que o percentual está 95% de pureza dentro do controle. Você tem um ponto de controle que é aquele que dissemina por difusão aquela poluição para toda a represa de Guarapiranga, né? É o braço do Bororé, né? Onde é feito esse controle pela CETESB e lá é que você controla os parâmetros mais pejorativos, vamos assim dizer, no que diz respeito à contaminação da água. Quando a gente fala de canal, a gente logo pensa no Rio Tietê, né? Quem mora no estado de São Paulo, quem vive no estado de São Paulo, vê há anos, há décadas, vou fazer 39 anos de idade, desde pequena, desde que me conheço por gente, aquele rio era poluído e a poluição só vem aumentando, né? E a esperança de ver aquele rio limpo parece que vai se esvaindo. Primeiro, Tietê é um exemplo de um rio perdido para a poluição e segundo, é possível recuperar o rio Tietê? É possível recuperar o rio Tietê. É claro que precisa de investimentos e determinação. A Sabesp, através de seus investimentos, ela pontualmente estudou e colocou estações fisicamente bem localizadas, né, ao longo do traçado do rio, né? São as estações de São Miguel Paulista, as estações de Parque Novo Mundo, a própria estação de Barueri, que está tendo um crescimento muito grande, né? E estações como a do ABC, que foram recuperadas para poder tratar os esgotos que vão para o Rio Tietê. O que acontece é o seguinte, as linhas de financiamento naturais, elas normalmente financiam 100% do custo da estação de tratamento. E não financiam totalmente o custo das troncos e coletores. Que é caro. Muito caro. É o que é caro. 70% do investimento, a gente poderia dizer, ele é relativo à parte de captação, coleta. E deveria essa parte que não é financiada, deveria ser coberta pelo Estado. A diferença do financiamento, normalmente são 30%, 40% que é financiado por financiamentos externos e 60%, 70% é a contrapartida do Estado para o financiamento do projeto como um todo. Vontade política, muitas vezes, porque se a gente parar para pensar que há anos se discute a despoluição do Rio Tietê e nada parece que é feito e a gente só vê a poluição, o nível de poluição aumentar,
Já daria tempo de ter juntado esse recurso, né? Do ponto de vista de planejamento, nós já iríamos estar na fase 2 do programa de disposição do Rio Tietê. Né? Estamos na 1 ainda, né? Estamos ainda na metade da fase 1. Isso há quantos anos? Há 15 anos, desde a primeira pedra fundamental que nós lançamos. Né? Existem estações que estão, por exemplo, São Miguel é uma estação que está concluída e com capacidade de 1,5 metros cúbicos por segundo, e hoje ela está recebendo 600, 700 litros por segundo. Ele não consegue receber todo o esgoto porque falta coletores, né? E a Novo Mundo, que tem uma capacidade nessa fase para 2,5 metros cúbicos por segundo, ela não está trabalhando com 2 metros cúbicos por segundo. Quando a gente sai de São Paulo e vem aqui para a nossa região, qual é o cenário que nós temos quando a gente pensa em tratamento de água, em tratamento de esgoto? Nós falávamos também, antes do programa começar, de 2 projetos que estão para serem desenvolvidos, um em Ubatuba, no litoral norte, e outro para a implantação de 2 emissários submarinos na região lá de Praia Grande. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 projetos e fizesse uma análise de como a nossa região, a nossa Baixada Santista está quando a gente pensa em promoção de saúde através do tratamento adequado. Por pertencer, vamos assim dizer, a ser conveniado à Sabesp, tá? E todos os municípios conveniados à Sabesp, hoje, gozam do prestígio de ter quase que 90% de água potável distribuída em suas residências e tem um índice de tratamento, de coleta de esgotos da ordem de 80%, com um grau de tratamento da ordem de 75% dos esgotos. Ou seja, dos 80% dos esgotos captados, coletados, 75% são tratados. Né? O Santos não está diferente disso. Temos uma posição até privilegiada. Privilegiada. Se comparar ao restante do Brasil. Comparado com o Brasil como um todo, estamos 10 anos-luz na frente dos outros municípios. Nós temos estados aí que têm 2 a 3% de coleta de esgoto sem nenhum tratamento. É o caso do Pará, é o caso do Piauí, é o caso do Maranhão, né? Amapá. Então, você tem determinadas situações que são realmente que levam o Brasil a estar numa graduação, se tivesse um ranking de 100º, 20º sem dúvida. País. Uma posição muito desconfortável. Tem uma brincadeira através do Instituto Brasileiro de Engenharia Sanitária, né? Que você compara o saneamento a um campeonato mundial. O Brasil hoje, se tivesse que participar desse campeonato mundial de saneamento, ele não chegava nas oitavas de finais. Nossa. Ele já era desclassificado sumariamente, não poderia participar. Né? E os vencedores seriam países como o Japão, que tem 95%. E que tem uma atividade, por exemplo, industrial fortíssima, né? Fortíssima, e que conseguem resolver seus problemas. Né? Mas é a nossa realidade, né? Então não adianta chorar sobre leite derramado, que a gente tem que fazer. Precisamos buscar as saídas e as tecnologias. As saídas existem, o que falta é vontade política. Né? Hoje, você já começa a ter realmente informações maiores, com estudos feitos pelo BID, pela Organização Mundial de Saúde, dessa relação de falta de investimento de saneamento e o custo que isso traz impacta na saúde por essa falta de investimento. Então, esses números hoje eles estão presentes na literatura, né, e comumente, com o passar do tempo, vai ser mais utilizado. Né? E com relação aos processos que estão para ser implantados em Ubatuba e aqui na nossa região, na Praia Grande? Ubatuba é uma concorrência de uma ampliação de uma estação de tratamento de esgoto para poder suprir a necessidade de tratamento já visando o ano de 2025. Uau. Tá? E essa empresa foi ganha para o consórcio que a gente está representando, que é o consórcio Enfio Aquamec,
que está se predispondo a também estudar esses casos dos emissários de Praia Grande, né? E vai participar de uma concorrência que vai haver, mais dia, menos dia, vai haver. E que precisa, aquela região é uma região que recebe, que tem um volume X de pessoas por ano e que recebe um volume 3x de turistas em épocas muito definidas, muito já pré-definidas. É um sistema tipicamente que você tem um fator de ponta muito grande em 4 meses por ano. Né? Exatamente. Então você tem como absorver isso. O emissário submarino, só para desmistificar um pouco, ele é um tipo de tratamento muito utilizado e ele tem a sua capacidade de autodepuração daquela corrente que ele vem. Para isso são necessários vários estudos da dispersão Santos, inclusive, tem da corrente marinha, Santos já tem um, né? Para que você atinja seu objetivo pela própria traçado das correntes no mar, né? O que se precisa cuidar é da estação de pré-condicionamento, né, que vai eliminar os sólidos de suspensão, vai oxidar alguma matéria que necessariamente tem que ser oxidada para não trazer problemas numa maré alta e numa maré baixa de retorno de qualquer substância. Então, as estações de pré-condicionamento hoje são muito mais bem pensadas do que aquelas que foram planejadas, implantadas no passado, né? E hoje tem um grau de depuração muito maior do que aquele que a gente obtinha no passado. A gente tem 3 minutos, eu quero encerrar essa nossa entrevista fazendo uma pergunta, porque recentemente, não mais do que 2 semanas, alguns moradores de cidades aqui da nossa região abriram as suas torneiras e a água estava marrom. Por que isso acontece? Bom, esse é um fenômeno causado por altas temperaturas, tá? Nas estações de tratamento, onde você tem a proliferação de algumas algas que têm essa característica e essas algas dificilmente são tratáveis assim de uma hora para outra. Ela precisa de um período e receber uma unidade de choque de alguns oxidantes, tá certo? Para ela poder fazer esse tipo de coisa. Faz mal para a saúde essa água? Não. Não faz mal para a saúde. Infelizmente, Carlos, nosso tempo acabou e eu queria encerrar o nosso programa com você fazendo um convite para quem nos assistiu e quem ainda não fez a sua inscrição para participar do seminário internacional que acontece na próxima segunda-feira aqui em Santos e que vai trazer esse assunto que a gente tratou um pouquinho de uma maneira mais geral, mas vai ter grandes especialistas falando também a respeito de novas tecnologias, tecnologias brasileiras e tecnologias internacionais que podem se encontrar e fazer aí um bem bolado, não é mesmo, Carlos? Exatamente isso. Por favor, faça o convite. Quer dizer, nós vamos estar presentes através da empresa Aquamec, em consórcio com a Enfio, para poder realmente fazer a divulgação dos produtos que nós comercializamos e dispomos aí à indústria, ao Estado, ao município, que são as estações de tratamento de água e as estações de tratamento de efluentes. Dizíamos também que hoje o Brasil está par e passo com as novas tecnologias. Hoje você tem sistemas de água implantados, por exemplo, em Brasília, com tecnologias de membrana, onde você ocupa 1/3 da área ocupada pelas estações convencionais e com resultados dos quantitativos quanto à qualidade muito superiores, né? E redução ainda de produtos químicos que são utilizados nos tratamentos. Carlos, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Foi um prazer. E por esta aula que eu tive aqui. Muito obrigada. Foi um prazer. Estamos à disposição novamente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.